neutralização parcial. Parte funda da piscina. Isso aqui é um problema muitas vezes, pessoal, por causa da falta de embasamento que essa reação tem. Então, vamos trabalhar com as reações de neutralização parcial. O que é uma neutralização parcial? Reação de neutralização parcial, deixa eu colocar aqui no singular, prontinho, beleza, deixa eu ver se vai ali, isso, reação, agora foi, certo? Foi, tranquilo. Então, o que é uma reação de neutralização parcial? Essas reações, elas são parcialmente completas, ou seja, você não tem uma integralidade, você vai ter a sobra de hidrogênio e vai ter a sobra de OH, hidroxila, muitas vezes. Como eu vou saber quando ocorre uma neutralização parcial? Eu vou escrever isso porque muitos alunos perguntam e fazem sempre os mesmos questionamentos. Então, ó, é dito. Tem que ser dito para você. Porque senão você não tem como adivinhar. É uma situação inédita, não é uma coisa comum. A neutralização comum é a neutralização total. Então a parcial pode acontecer em algumas circunstâncias que são bem atípicas. Reagentes em excesso, às vezes temperatura, uma rota reacional. Então a gente não tem como saber disso. Por isso tem que ser dito. Então muita gente vai me perguntar, professor, como é que eu vou saber disso? Então escrevi bem grande ali, porque tem que ser dito para você. Eles vão dizer para você o seguinte, ó. Na reação entre um NaOH e um ácido sulfúrico, qual vai ser o sal que vai se formar? Veja, se você reagir somente um NaOH com ácido sulfúrico, não puder pôr mais um, essa é a condição, tem que ser 1 para 1, a reação não vai ser completa. Você vai ter o quê? Você vai ter justamente, deixa eu colocar aqui para você, copiou, colou, você vai ter, deixa eu arrancar essa aguinha aqui, deixa eu tirar aqui, pronto. Agora foi? Beleza. Tirei a água, você vai ter ali a água, tá vendo? E esse SO4 vai estar ligado com o sódio. Como é que eu vou saber disso, professor? É dito. Onde é que vai ser dito? Na questão. A própria questão tem que informar isso para você, porque afinal você não é adivinha. Você precisa saber disso, senão você nunca vai conseguir, descobrir que se trata de uma reação de neutralização parcial. Então, por que ela é parcial? Porque sobra um hidrogênio, por exemplo. Quando sobra um hidrogênio na neutralização, faltam OHs para neutralizar totalmente, a gente tem o caso dos hidrogenossais, que muito, mas muito antigamente eram chamados de sais ácidos. Mas isso é um erro, porque hoje em dia contradiz com o caráter dos sais. Então, se você for fazer uma questão super velha, vintage, eles podem chamar de sais ácidos, mas isso não é mais correto. A gente chama de hidrogenossal. É o sal que tem um hidrogênio ainda não neutralizado. Como é que eu vou saber? Porque é dito. Mas sempre é dito? Se não for, querido, você não sabe. Então você vai fazer uma neutralização normal. Porque eu não sei quando é uma neutralização parcial. Você não tem obrigação de saber disso. Logo, tem que ser dito para você, senão você não sabe que tem que fazer uma neutralização parcial. O seu sal vai ser quem? NaHSO4. Esse é o seu salzinho. E você viu que é parcial porque um dos hidrogênios não foi neutralizado. Isso pode acontecer também com os hidroxissais, ou seja, com as bases, né? Você pode ter, por exemplo, uma dibase, como é o caso aqui de baixo, tá vendo? Reagindo com uma pouca quantidade de ácido. Como é que eu vou saber que é pouca quantidade? É dito, não tem como saber, tem que ser dito. Vamos supor que eles digam assim, a reação abaixo de neutralização parcial aconteceu assim. Exatamente como eu estou te mostrando. Daí você sabe que é uma parcial. Se não te falarem, você não tem como saber. Você não é adivinha. Então, nessa reação, olha o que aconteceu, querido.
você tem ali, vamos lá, copiou, colou. Aqui, você tem justamente um H e um OH. Tá, professor, é só colocar mais um ácido aqui embaixo. Não, porque eu estou pedindo para você fazer uma parcial. Mas e como é que eu vou saber? Porque é dito, tem que ser dito, senão você não sabe. E nesse caso aqui, caso eles lhe digam que é uma neutralização parcial, veja, o que vai acontecer? O seu sal ele vai ser um pouquinho diferente. Ó, ao invés de sobrar um hidrogênio, vai sobrar um ânion hidróxido. Tá vendo? Deixa eu tirar aqui para você. Pronto. Tirei essa água aqui. Apagou. Óleo. Eita. Ó, óleo cloro ali. Pronto. Esse é o seu sal. Não é tão difícil quando você olha desse jeito. Por isso que eu não gosto de muita decoreba ou macete aqui. Eu acho que o aluno tem que montar para ele ser autônomo. Senão fica super fácil de enrolá-lo. E ele comete erros que são super básicos. Como esse aqui. Sobrou um OH, um cloro, MgOH e cloro. É isso que você tem nessa reação de neutralização parcial. Tudo bem? Me acompanhe agora no livro para a gente fazer alguns exercícios para ver se isso ficou claro. E, de novo, lembrem que isso sempre tem que ser dito. Se não for dito, você não é adivinha, você não tem como saber disso. Pode formar um hidrogenossal quando sobra hidrogênio, um hidroxissal quando sobra o OH. Lembrando que, assim como antigamente os hidrogenossais eram chamados de sais ácidos, os hidroxissais eram chamados de sais básicos. Mas reitero o que tinha dito antes, isso atualmente não é muito correto. Então é bem provável que você nunca tenha ouvido falar e nunca vá ouvir falar sobre isso, certo? Vamos lá então, vamos supor que aqui você tenha reações de neutralização parcial. E eles lhe digam, como é que eu vou saber que é parcial, professor? Mais uma vez eu vou lhe falar isso. Tem que ser dito para você, senão você não é adivinha, você não tem como prever isso. Tá, e como é que eu faço isso aí? Ó, não grita. Ele quer que você ligue um FeOH com um H2SO4. Pronto, é só isso. Você sempre vai ter água, porque é uma reação de neutralização. Aqui você vai ter uma água, duas águas, e vai sobrar um OH nessa fórmula, certo? Então vamos copiar aqui a formulinha do sal, copiou, ó, copiou, colou, colou. Vamos arrancar tudo aqui agora? Arranca comigo, ó. Arranca o H e o OH, assim, vamos colocar aqui pro ladinho, e junto o sulfato aqui. Pronto. É isso que você vai ter. Tá, e quantas águas eu vou ter? Ué, tá aqui estão as suas águas. Ó. Você vai ter duas águas. Então você vai formar duas águas. Esse aqui é um hidroxissal, porque sobrou um OH. Como é que eu vou saber? Porque é dito, tem que ser dito para você. Senão você nem vai fazer isso. E é bem provável que você nem faça isso nas suas questões, né? Tá, mas eu não entendi por que coloca assim. Na verdade, querido, você não escreve nada nas suas provas, né? Então você vai enxergar na própria prova escrito FeOHSO4. O SO4 é um ânion bivalente, ele é -2, e o OH é um ânion monovalente, ele é -1. Então você está juntando um ferro mais 3 com um sulfato -2 e um OH menos. O sulfato tem que receber 2 elétrons, o OH receber 1 e o ferro tem que dar 3. Casa direitinho com o que você tem ali, literalmente. Tudo bem? Não entendi nada, é muito ruim de explicação. Tá, eu vou me esforçar mais, vamos para o de baixo. Vamos fazer a neutralização parcial deste que é o mais popular dos sais parciais, pensemos assim, da química. Ele é um hidroxissal, um hidrogenossal, desculpa, e ele está logo ali embaixo. É o bicarbonato de sódio, que muita gente compra na mercearia como bicarbonato de sódio, do elemento carbono, só se for. Então, aqui você tem o bicarbonato. O que é o bicarbonato? Vamos lá. Você tem um sódio, um NaOH, desculpa, um NaOH e um H2
CO3. Ah, professor, por que na animação tu fez a mesma coisa e não deu esse resultado? Porque eles pediram para você fazer assim. Afinal, as reações de neutralização parcial sempre são pedidas, é dito, tem que ser dito para que se faça. Se não for dito, você não vai fazer neutralização parcial. Bom, vamos lá. Ó, o OH da base com H do ácido. Então, o que vai acontecer aqui? Vamos juntar as coisinhas. Pronto, copiou, colou. Deixa eu colocar aqui na ponta. Ó, vou tirar aqui a água para você. Saiu uma aguinha. Pronto, tá ali a aguinha, viu? E todo o resto que sobra é o seu sal. O que sobrou? Um sódio, um hidrogênio e um CO3. Então você formou um NaHCO3 mais uma água, um HOH, que é um H2O. Certo? Então isso é neutralização parcial. Tem que ser dita. Você só vai juntar de acordo com o que eles vão lhe fornecer na própria questão. Quando acontece uma neutralização parcial? Eu não sei. A própria questão vai ter que dizer isso para você, porque a gente não tem como prever. Então todas as neutralizações que você porventura venha fazer são totais. Se a questão disser que por alguma circunstância abstrata aquilo acontece, aí você faz uma neutralização parcial. Tudo bem?